É apenas um registro aqui de Egli, né? Enquanto a tia de Bereia. Depois de 2 anos e 30 livros escritos e publicados de forma independente, eu consegui receber um sexto desses livros em mãos, impressos. E eu fiz o registro disso. Eu consegui uma gráfica que mandou por amostragem para nós olharmos, porque eu não tinha dinheiro para fazer. Muita gente pede R$ 5.000 por livro, né? E fica pedindo ajuda na internet, dizendo que Deus mandou escrever livro, então agora ela tem que ter vaquinha virtual, R$ 5.000 por livro para editar, diagramar, para escrever, para publicar e etc. E eu não tinha isso, eu não tinha nem onde morar. Os irmãos de Jacksonville estavam ajudando a gente em uma situação específica, né? E a gente estava morando no Airbnb e eu buscando a Deus para saber que direção tomar, porque a gente tinha trabalhado com confeitaria, a gente já tinha tido uma cafeteria, é, eu sou da área de comércio exterior, então tinha muitas frentes para andar naquela época e eu pedi uma direção para Deus do que eu deveria fazer. E ele me disse: trabalha pela comida que não perece, a qual o Pai dará. E eu achei aquele enigma muito estranho. E eu sempre fui uma pessoa que odiei livro cristão, porque a Bíblia, para mim, é o único que vale a pena. Então, eu nunca li outros livros cristãos, evangélicos, crentes, pentecostais, de nenhuma sorte, porque a Bíblia, para mim, é suficiente. Nela tem revelações ocultas, e quanto mais eu me exponho à palavra de Deus, mais eu desço no conhecimento de Deus. Mas as águas do trono de Deus vêm sobre mim e vão subindo dos artérios até os joelhos e até eu passar a nado. Então, ali, quanto mais eu me exponho às escrituras, mais poder de Deus eu conheço, né? E os segredos de Deus vão sendo revelados, porque a Bíblia não é um livro de interpretação. A Bíblia é um livro inspirado por Deus, pelo Espírito, né? Homens santos falavam da parte de Deus. Ela não é de pessoal elucubração, e então ela não pode ser entendida por pessoal entendimento ou interpretação humano, ela tem que ser revelada, porque há três que dão testemunhos no céu: o Pai, o Filho e o Espírito. E esses três são um. Então, toda vez que eu me exponho à Bíblia, eu entendo um pouco mais e recebo esses três em um, em mim. E aí eu me alimento dele por ele viver. E então eu nunca li outros livros. E me veio essa ideia de escrever livro. Eu falei: mas eu odeio livro cristão. Até aquele pessoal de Jacksonville tava: não, mas isso é orgulho, você está querendo criar um nome. Eu falei: não quero, eu odeio o livro cristão. Eu tenho um profundo horror a receber de outra pessoa a interpretação que não do Espírito e da própria palavra. Então eu tenho um profundo horror. E eles acharam estranho, as caras foram as mais esquisitas, né? Inclusive a gente foi abandonado por causa disso. Perdemos tudo de novo, o pouco que a gente conseguiu salvar de uma certa situação, eu perdi tudo e fiquei sem onde morar, porque eu sabia que Deus tinha me chamado para fazer algo pela comida que não perece. E aí, de janeiro de 2022, quando eu recebi essa palavra de trabalhar pela comida que não perece, eu escrevi 15 livros em português e minha filha traduziu para o inglês. Então foram 30 livros, sendo 5 deles em português e mais 5 em inglês, da série Cultinho Doméstico para Crianças, com versículo bíblico, com interação familiar e etc. E de lá para cá a gente tem vivido como nômades, né? Tem vivido sofrendo, tem vivido com a saúde sendo abalada, perdidos pelos montes, errantes pelos desertos, afligidos, maltratados e necessitados. Mas eu sabia quem tinha falado comigo. E eu sabia que era aquilo que eu tinha que fazer. E continuei. E para onde a gente foi, depois de muitas andanças, né, numa comunidade onde eu moro, numa favela, no caso, o barulho é tanto e as opressões são tantas que eu não consegui mais escrever. Então eu comecei a gravar vídeos no YouTube para derramar a comida que não perece, para trabalhar pela comida que não perece. E nesses últimos tempos, Deus tem dado promessas de restituição em dobro e em tudo. E eu não sei o que isso significa, mas eu consegui achar uma gráfica que fez por cortesia alguns livros, imprimiu para eu olhar. Então é a primeira vez que eu pego nas mãos esse trabalho.
Um sexto dos livros está na minha mão, faltam 5 partes, né? Porque já são 30 livros, entre português e inglês, e eu tenho mais uma gama aí para ser escrito e eu não tenho como escrever. Porque além do barulho aqui ser enorme, insuportável, você não conseguir se concentrar, eu perdi a saúde, eu tô com sérias questões físicas e eu não tenho onde escrever. O computador fica alto e meu braço está quebrado, precisando de tratamento, minha filha precisando de tratamento, para de fazer xixi, a gente está toda capenga aqui, esperando a redenção e Deus nos levar para o nosso lugar. E alguém, não para investir, porque investidor busca lucro, mas para doar, que tenha esse coração e entenda que também vai fazer parte desse processo e receber sua recompensa lá na glória. Aquele que dá um copo de água para o profeta recebe também um galardão de profeta, né? E a gente tem olhado sobre isso. Então aqui tem, eu me emocionei na hora, mas faltam 5 partes ainda. E a gente quer fazer clube de leitura, uma série de coisas. E aí, nesse tempo, a gente trabalhou aí com o nome A Tia de Bereia, que é uma tia da escola dominical e é beriana, que não é uma teóloga, que não é nada disso, mas é alguém que conhece as escrituras e checa a pregação de quem quer que for. A gente verifica com a palavra de Deus. Os berianos não se impressionaram nem com o apóstolo Paulo pregando, eles checavam com as escrituras para ver se era assim. E está precisando de gente beriana, né? Estou para fazer aí um simpósio de teólogos contra berianos e tal. E nessa Tia de Bereia eu tenho vários livros para escrever ainda, e tenho vários temas para abordar, e tenho também uma série Cultinho Doméstico. Fiz alguns desenhos animados, a gente mesmo fez, um podcast da tia, toda a ilustração, toda a diagramação, foi eu e minha filha que fizemos, aprendemos sozinhas, né? Então tá aí o fruto do trabalho. Para quem pergunta se a gente não trabalha, tá aí, né? Então, além de escrever, nós traduzimos, a minha filha traduziu para o inglês, eu escrevi, minha filha traduziu para o inglês, diagramou, eu fiz a arte da capa, aí ela colocou na internet, tem ISBN, a gente colocou na Amazon. Não recebemos, porque o KDP, quem recebe é a Amazon, a gente recebe por página e tem que atingir o mínimo, então não vê a cor do dinheiro. Na Hotmart, os e-books e os cursos foram muito bem. O curso eu vendi sem gatilho mental, sem nada, só publiquei lá e deixei ele fazer o trabalho sozinho. E não está entrando nos relatórios completos, eu já tentei reclamar com a Hotmart, mas nós somos subtraídas, então não recebi nada por esse trabalho. Mas está aí, é o trabalho das nossas mãos, e mais para fazer, mais para escrever. Isso tudo foi eu e minha filha que fizemos, sem experiência nenhuma, trabalhando do chão, dormindo num colchão, sem comida, sem água, com medo, sendo ameaçada e de morte por onde a gente estava, sendo afligida, sendo afrontado, sendo um monte de coisa, sem paradeiro certo. É nisso que eu investi, nós investimos, eu e minha filha, né, e meu gato, trabalhamos por isso. E aqui está um pequeno fruto, um cesto. São 30 livros já escritos, lançados e publicados na Amazon, foram lidos no mundo todo. O de Coutinho Doméstico tem uma saída muito boa, tem notas altas. Os de adulto, na Europa, saiu muito sobre a ira vindoura, né? O povo está querendo saber. E, além disso, a gente tem esses projetos, o Rasga Teu Véu Igreja, que combate violências e abusos dentro da igreja evangélica. Temos a Igreja dos Desigrejados, que é tentar pastorear pessoas que não estão em igreja nenhuma e estão virando ex-cristãos também, ex-evangélicos, ex-tudo, né? Porque não acham mais no sistema o Deus do século que está, né, formando certas igrejas aí. E eu tenho um formulário muito interessante. Quando eu recebo esse formulário de quem quer se filiar ao corpo de Cristo, a gente acaba vendo as deficiências. Não é todo mundo que a gente recebe, a gente não cuida de ovelhas de outros apriscos. Então deu para mapear 4 gerações, a situação que nós estamos, as próximas gerações vão para onde. É urgente a gente se levantar nessa geração e levantar os fundamentos caídos de geração em geração para que haja a próxima, porque está difícil haver próxima. E o evangelho do reino precisa ser pregado, não qualquer evangelho como está sendo hoje, porque senão Jesus não volta, né? Então quando o evangelho do reino, o verdadeiro evangelho, for pregado,
é que isso vai voltar. Então, estou precisando de alguém que impulsione isso, que invista não, que se doe para isso, como Barnabé, filhos de consolação, que vendam suas propriedades e invistam nesse reino e queiram receber sua recompensa só lá no céu. A gente está precisando de gente comprometida e não de gente empolgada nem emocionada, tá bom? Fica aí o registro, esse é só uma parte de tudo que a gente já fez, fora o que está para fazer. Eu espero que Deus envie ceifeiros para a sua seara, tá bom? É só para registro mesmo, nós recebemos isso agora em maio, no Shabat, no dia 9 de maio, o Correio entregou essa pequena amostra, foi emocionante, mas tem muito mais para fazer. É sobre isso. Tchau, tchau, até a próxima.